que eu tiver de melhor é o que eu vou entregar para todos vocês. E eu ando com os melhores, né? Por isso, um dos melhores está aqui, nosso querido Renan Costa. É ele que vai iniciar falando com vocês hoje sobre um tema que todos vocês tenho certeza que vão adorar, que é mentalidade de dono, né? Ele vai explicar, faz sentido, vocês vão entender. Bora, Renan, seja bem-vindo. Pessoal, eu achei que eu era o último. Ele fez de surpresa. Mas antes de eu me apresentar, o Everton já fez uma pequena apresentação. Mentalidade de dono. Eu trago isso desde criança. Eu não sei o porquê, mas hoje eu venho trazer isso aqui para vocês. Porque mentalidade de dono é algo que cada um precisava entender desde pequeno. Desde que você assume a responsabilidade de ser empreendedor, dono do seu próprio negócio e, principalmente, chefe da sua família. Porque mentalidade de dono não é só para ser o dono da empresa, e também é também para ser o chefe da sua família, o provedor, o cara que está lá para fazer acontecer. E eu vou contar uma historinha para vocês bem rápida, antes de me apresentar. Alguém aqui é da roça? Alguém aqui já tirou leite da vaca? Alguém aqui já pisou na lama? Já? Quem é que é de Valadares aqui? Todo mundo, né? Quem é que... Não, levanta a mão, para de ser mentiroso. Levanta a mão aí. Quem que é de Valadares? Tem um ali que é de Colatina, né? Valadares. Pessoal, para quem não conhece Valadares, né? Ou Valadares, eu nasci e cresci em Valadares. Mentira, lá na roça. Lá no interior. Alguém aqui que é de Valadares que eu vi alguém levantando a mão? Conhece Córrego dos Bernardos? Alguém conhece? Não, né? É de lá mesmo que eu vim. Então até os 15 anos de idade eu morei na roça. Eu cresci lá. E só que eu tinha na minha cabeça algo que era diferente. Eu não me sentia pertencente àquilo ali. Tanto que minha mãe falava: Renan, você não serve para fazer trabalho da roça, não. Você não serve para isso. Que ela mandava eu capinar em volta da casa, alguém já deve ter feito isso, o quintalzinho ali. Eu não conseguia fazer aquilo, porque não estava em mim. E aí ela falava, vai estudar. Então desde os 4 anos de idade, foi quando eu entrei na escola. A minha mãe, ela trabalhava na escola fazendo merenda. Era a melhor merenda do mundo. Não sei se vocês já sentiram o gostinho, o cheirinho, às vezes me lembra até hoje. Aquele gostinho de macarrão cozido na escola, na roça. Aquele café, ou então, café não, né? Aquele leite queimado ou com chocolate, com aquele biscoito de maisena que dava uma dor de barriga danada. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro disso. E isso me fez ter vontade de ser dono. Isso me fez vontade de ter a mentalidade de dono. Então, desde os meus 4 anos que eu me lembro, eu sempre me perguntava assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? Eu lembro muito claramente disso. E às vezes eu já tive essas conversas com o Everton, né, Everton? Eu já falei com ele, às vezes eu passo por coisas hoje que eu sonhei quando eu era criança. Às vezes as pessoas falam, você é louco, isso é doideira. Mas não, tem coisas que eu vivo hoje, parece que é um déjà vu, mas não é, eu já sabia que isso iria acontecer. Então, passei a minha vida até os 15 anos na roça, vi meus primos começarem a ir para a cidade a trabalhar e para estudar. E aí eu pedi oportunidades para eles. E aí o que eu ouvia? Não, Renan, tá difícil lá, fica quieto aqui mesmo. E na outra semana entrava um outro primo meu. Aí na outra semana outro primo meu. E eu lá na roça. Só que com 15 anos eu saí da roça, fui trabalhar no restaurante, recebia R$ 127 e era o único dinheiro que eu tinha para pagar minha escola, que eu iniciei meu curso técnico e meu ensino médio. E sobrava ali R$ 40, que era o dinheiro da passagem para mim voltar para a roça no final de semana. E aí, nesse período, morando com a minha tia. Alguém já morou com tia aqui? Quem já morou com tia? Tia ruim. Eu passei vontade de comer com essa tia minha. Ela me viu crescer, ela me viu nascer. Eu passei vontade de comer ali. E isso me fez mais ainda ter vontade. Com 18 anos eu concluí meu ensino médio, concluí meu ensino técnico
Com 19 anos, eu passei na Faculdade Federal no Paraná, sem nunca ter feito um curso. Fui para o Paraná, fui lá para Paranaguá. Não sei se alguém aqui é do Paraná, mas eu fui para Paranaguá. Não tínhamos condições de me manter lá, meus pais não tinham, meus pais moravam ainda na roça. O que aconteceu? Tive que desistir da faculdade. Voltei para casa. Só que quando eu voltei, eu ganhei uma bolsa em uma outra faculdade, em Valadares. E eu, nesse mesmo momento, entrei em uma multinacional. Só que para entrar nessa multinacional, pasmem, não era para não ter entrado. Porque eu tinha que ter carro, eu tinha que ter carteira e eu tinha que ter experiência. Só que eu já tinha feito o meu curso técnico em segurança do trabalho. Era a única formação que eu tinha. E aí, no final da conversa com essa minha gerente, ela falou assim: Renan, eu não sei porquê, mas eu senti a vontade de te contratar. Só que você tem 6 meses para ter seu carro e ter sua carteira. Eu falei, e agora? E aí ela me deu aquela oportunidade. E a minha história, ela muda aí. Graças a Deus, eu não sei se eu posso dizer isso, mas graças a Deus e graças ao meu esforço, graças a essa mentalidade de dono, eu estou pisando aqui nesse palco hoje. Nesse período, eu entrei nessa empresa, fiz toda a minha formação, fiz algumas especializações, fiz algumas faculdades, mas nada disso tirou o mérito da minha vontade, do meu desejo, de ser dono do meu próprio negócio, de ser dono da minha própria vida. Graças a Deus, hoje eu tenho a capacidade de ajudar meus pais, que estão lá na roça até hoje, lá no Córrego dos Bernardos. Minha mãe cuida do meu avô, tive a capacidade de dar um carro para minha mãe, se locomover com meu avô, mas tudo baseado nisso, mentalidade de dono. Tá aqui, ó. Mentalidade de dono. E aí, esse período que eu entrei nessa empresa, eu fui me formando, fui dando o meu melhor. Com 3 meses, recebi um aumento de 58%. Com 4 meses, eu fui destacado para liderar um projeto dentro da Vale do Rio Doce. Com 1 ano, eu fui destacado para liderar um projeto, gerindo pessoas, liderando pessoas dentro da Anglo American, uma das maiores mineradoras de ouro do mundo, lá em Conceição do Mato Dentro, lá em Cerro. E eu fui me formando, fui estudando, entendendo que eu não estava trabalhando, não era para a empresa que eu estava trabalhando, mas eu estava trabalhando para mim. Era o meu negócio, era a minha cara, era o meu nome, era a minha formação, era o que eu tinha que fazer. E hoje, eu estou aqui para falar isso para vocês, sobre um pouco de mentalidade de dono. Mentalidade de dono. Então, meu nome é Renan Costa. Aqui nos Estados Unidos, a minha empresa trabalha com wall covering de luxo. Alguns aqui conhecem também como Venetian Plaster, tá? Tem algumas pessoas aqui que me conhecem, outros não. Então, a minha empresa se chama Royal Venetian Plaster. Estou em Boston há 2 anos e a minha empresa é número 1 em New England. Há 2 anos eu cheguei aqui sem conhecer nenhum de vocês, sem contato, sem falar inglês, sem ninguém. E por que isso aconteceu? Mentalidade de dono. Porque eu sabia como eu queria, eu sabia como eu tinha que fazer, eu sabia gerenciar pessoas, eu sabia me conectar com pessoas e sabia qual era o meu público-alvo. Mas eu ainda não tinha conexões, mas eu sabia como fazê-las. Porque a mentalidade de dono me dava essa capacidade de trazer tudo o que eu precisava. Só que quando eu cheguei aqui, eu estava até conversando com... Qual é o seu nome de novo? Genilda. Eu cheguei aqui, as pessoas me falaram assim: Renan, esquece as suas formações, esquece os seus diplomas, esquece tudo que você fez no Brasil, esquece as suas horas de treinamento. Eu treinei mais de 48 mil pessoas no Brasil. E o Rony sabe muito bem o que é isso, o que é treinar pessoas, o que é trazer o seu conhecimento para pessoas, o que é tentar alavancar a mente de uma pessoa para transformá-la
em uma pessoa melhor. E foi o que eu fiz. Cara, as pessoas me falavam assim, não, você vai ter que trabalhar no landscape, você vai ter que trabalhar com roof, você vai ter que trabalhar com limpeza, você vai ter que trabalhar na construção. Você vai ter que aceitar o que os outros vão ter que te fazer, te pagar. Falei, tá, tudo bem. No meu primeiro ano aqui, eu abri minha empresa. Não, 6 meses. O pessoal falou, você é louco. Você não vai dar certo, não, você vai quebrar. Falei, tá bom. Tudo bem. Mas eu vou tentar. Se der errado, o Brasil está lá, minha casa está lá, meus pais, minha esposa está aqui comigo, então vamos embora. O que eu não posso deixar é o se. Será que você vai dar certo ou não? E esse é o ponto. Se eu não tenho a mentalidade de dono, eu teria escutado todo mundo que me falou que não ia dar certo. Eu teria me aquietado e teria feito o que todo mundo tinha falado. Mas não. Mentalidade de dono. E aí eu pergunto para vocês, quem está aqui que tem uma bagagem extensa no Brasil que não está fazendo o que faz, não está fazendo o que fazia? Quem está aqui poderia estar entregando o seu conhecimento para um monte de pessoas que está precisando do seu conhecimento e você não está fazendo isso? Porque você ouviu lá atrás uma pessoa falar com você, isso não vai dar certo. Fica quieto no seu lugar. Faça o que eu estou te falando. Vocês acham que é provável uma empresa, no seu segundo ano em Boston, com uma pessoa que não falava inglês, faturar $711 mil no seu segundo ano? Vocês acham possível isso? Atender 97% dos clientes americanos? Se não tiver mentalidade de dono, se não tiver a capacidade de se relacionar com pessoas, e aí eu entro dentro disso aqui. Relacionamento, convívio, conexão, saber liderar pessoas. Mentalidade de dono não é somente ser o dono da sua empresa. É saber liderar, é saber treinar, é saber engajar, é saber conduzir a sua empresa para o rumo certo. Porque não adianta você falar, não, eu sou dono da minha companhia de roof. E daí? O seu colaborador, ele trabalha junto com você? Ele está junto com você? Ele pensa como você pensa? Ele age como você age? E aí eu te faço uma pergunta. Se vocês, todos que estão aqui, são donos de empresa, se 100% dos seus colaboradores agissem e pensassem como você, hoje, agora, como a sua empresa estaria? Como? Alguém pode me falar? Seria... Crescimento exponencial. Seria? Qual empresa você tem? De catering, eventos. É? Quantos funcionários? Full time, uns 5 e em peak season, Todos pensam como você? uns chaves, né? Não todos. Tá, aí eu te faço uma pergunta. Você queria estar faturando 10 milhões hoje? Você tem que fazer isso acontecer. Com liderança, com treinamento, com gestão, processos e saber tudo o que acontece dentro da sua empresa. E se todo mundo não pensar e não tiver uma cultura alinhada com mentalidade de dono, não vai acontecer. Então a gente tem que trazer todo mundo para o seu lado. Todos. Treinamento não é apenas parar ali 5 minutos. Treinamento é trazer repetição, trazer cultura, trazer gestão, valores. E eu tenho 3 pilares muito importantes. Mentalidade, cultura e treinamento. É uma metodologia que eu aplicava nas multinacionais que eu trabalhava. Eu falei, eu entrei na multinacional em 2009. Eu fiquei nessa empresa até 2020. Abri minha consultoria em 2014, que se chama Safe Leader Academy, e atendia Nestlé, Novo Nordisk, Petrobras, Vale. Eu treinava os principais líderes dessas empresas. Qual que era a principal dor de todos? O meu time não trabalha comigo. Eu falo uma coisa, eu tenho que falar outra coisa amanhã de novo. Eu falo agora, daqui a pouco eu tenho que falar de novo.
Eu treino hoje, semana que vem eu tenho que treinar de novo. Aí eu te faço uma pergunta. O Flamengo foi campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão por causa de quê? Repetição, unidade, cultura e todo mundo querendo ganhar. E por que vocês são empresários aqui e o seu time não quer fazer isso também? Por que não está todo mundo querendo trabalhar para você? Porque o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, que estão lá entre os 3 primeiros, todo mundo quer fazer o que agora? Jogar nesses times. Porque eles estão jogando para serem campeões, não estão jogando para serem medíocres. E a gente precisa treinar o nosso time para quê? Para ter mentalidade de dono e para serem campeões, não para serem medíocres. É por isso que a gente treina. Sabe quantas pessoas eu treinei durante 12 anos da minha vida, profissional nessas empresas? Eu chuto assim por baixo mais de 60 mil pessoas. Eu tinha uma média de treinamento por pessoa de 8 horas, cada pessoa. Então vocês multipliquem aí, 60 mil vezes 8. Eu treinava só para uma empresa, eu treinava mais ou menos 1.000 pessoas por ano. Eu liderava 800. A minha equipe, a minha regional norte de Minas, 212 cidades, eu tinha 800 pessoas na minha equipe. Vocês sabem o que é liderar 800 pessoas? Vocês sabem o que é acordar todo dia e pensar assim, gente, será que amanhã vai morrer alguém? Sabe por que eu pensava assim? Porque a minha empresa, a que eu trabalhava, era de grau de risco 4. Grau de risco 4 no Brasil, qualquer incidente é fatal. Nós trabalhávamos com construção pesada, energia elétrica, telecomunicação. Então qualquer erro era fatal. Nós tivemos 14 mortes em 8 anos. O que a gente precisa fazer para evitar isso? Rony, ele dá treinamento de OSHA. Não adianta vocês mandarem o pessoal lá para OSHA treinar, OSHA 10, OSHA 30, OSHA do que for, se vocês não forem um espelho dessa galera. Não adianta. Treinamento é repetição, treinamento é constância. Se você quer trazer faturamento, se você quer trazer constância, se você quer trazer organização para dentro da sua empresa, a empresa tem que ter 3 pilares. Quais são? Visão, missão e valores. Qual de vocês aqui que tem empresa, que tem lá no seu site, missão, visão e valores? Levanta a mão, por favor. Por que só tem 4? E esse monte de empresário aqui? Sabe qual que é a primeira coisa que o americano, quando entra no meu site, ele fala comigo, quando ele me liga? Parabéns. Eu vejo a sua missão, visão e valores bem claros no seu site. Então é isso. Aí não adianta treinar, não adianta ter organização, se não existem pilares para sua empresa funcionar. Não adianta. E outra coisa, não adianta tudo isso se você não define público-alvo. E não adianta tudo isso se você não gera repetição. Isso é constância. Então, mentalidade. O que é ter uma mentalidade? O Everton, vai me controlando aí, viu? Por favor. O que é ter mentalidade? É trazer a consciência para todo mundo que está envolvido nesse time que ele está ali para um propósito. Ele não está ali à toa. E aí a gente faz isso através de quê? Existe uma ferramenta que eu falava muito sobre ela no Brasil. Inclusive, a gente implantou isso dentro da empresa que eu trabalhava a nível nacional, que era fazer o levantamento de maturidade organizacional. Já ouviram falar disso? Entender a maturidade da empresa? Entender como ela realmente funciona? E o porquê que está todo mundo ali? A maturidade da empresa nada mais é do que entender como cada um se relaciona. Se ela é dependente, interdependente ou dependente. Já ouviram falar nisso? Dependente é quando a empresa depende 100% do dono. Interdependente é quando ela se relaciona, cada um com as suas responsabilidades, e ela funciona bem. Mas ainda assim faltam alguns detalhes. E a empresa independente. O que é a empresa independente?
é que ela não precisa do dono ficar enchendo o saco do funcionário todo dia para ele fazer o que ele tem que fazer. Isso é uma empresa que tem cultura, é uma empresa que tem constância, é uma empresa que tem organização e principalmente repetição de treinamento. O pai, quando quer te ensinar uma coisa, o que ele faz? Ô, meu filho, não faz isso. Não faz isso. Ele está implantando ali em você uma chave. Repetição, constância. Então, primeiro, se vocês querem saber como está a empresa de vocês, entendam a maturidade da empresa de vocês. Segundo ponto, cultura. O que é cultura? É o ponto mais difícil. É trazer a unidade para todo mundo, é fazer com que todo mundo jogue para o mesmo lado, é fazer com que todo mundo entenda que ele faz parte, que ele é pertencente. E é o ponto mais difícil dentro de um processo de desenvolvimento de uma empresa. Criar cultura. Aí eu volto lá de novo no treinamento. Só se cria cultura com treinamento e repetição. Não adianta você botar uma vez numa sala de aula para treinar. Tem que ser constante. É como eu falei da OSHA. Não adianta você botar a OSHA para treinar seu time. Se você, como dono, não repete isso todo dia para eles. Por que tem um monte de gente morrendo? É comportamento. Não é falha da empresa. Não é uma falha de mecanismos. Não é falha mecânica. Não é. É comportamento. E o comportamento de vocês é o espelho para os seus liderados. Não adianta você falar assim, mas eu faço. Mentira sua. Você está mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo. Então, se você quer mudar alguma coisa, mude em você mesmo. Você é o espelho. Eu até falo isso com a minha esposa. Você é o espelho e ele tem que estar limpo. Porque se a imagem do espelho estiver turva, se o espelho estiver sujo, a imagem é turva. E a comunicação é ruidosa. Então, para você criar uma cultura forte, o espelho precisa estar claro, limpo, e ele precisa refletir perfeitamente a sua imagem, o seu comportamento, as suas atitudes, as suas diretrizes dentro da empresa. Aí você fala assim, Renan, mas eu tenho mais subcontractors. Beleza. O subcontractor não precisa responder com base nas suas orientações, com base na sua cultura, não? Ou ele é uma autarquia separada? Ele é independente dos seus desejos, das suas vontades e dos seus procedimentos. Eu escuto mais isso. A coisa que eu mais escuto é, Renan, eu só tenho subcontractor. Eu não posso falar o que ele tem que fazer. Então você está no lugar errado, meu filho. O subcontractor é o cara que tem que mais fazer o que você precisa falar, a sua cultura. É o que tem que mais ser treinado. Então, cultura é um dos pontos mais difíceis dentro de uma empresa de ser formado. Mas é possível. Demais da conta. É o que eu mais fazia. Desenvolver cultura, desenvolver comportamento, desenvolver atitudes. E o terceiro ponto, treinamento. Como é que se desenvolve um treinamento bem elaborado dentro de uma empresa? Primeiro, se define quais são as ações que você já faz muito bem feitas dentro da sua empresa. Essas ações, elas se tornam manuais. Ações bem feitas se tornam manuais. As ações que não estão sendo bem feitas, bem executadas, nós corrigimos, tratamos, fazendo o quê? Avaliações. E existe um ponto dentro do treinamento para desenvolver uma abordagem comportamental baseada em treinamento, é fazer uma pesquisa de satisfação. Quem aqui tem mais de 10 funcionários? Tem quantos? De uma empresa só? Sim, você tem quantas empresas? 4. 4. Você tem quantos funcionários no total? 40. 40? Você já fez algum momento, alguma pesquisa para eles saberem, para você saber o que eles acham de você? Sim. Já? Já. Qual foi a resposta? Eles gostam muito de mim pelo meu profissionalismo. Uhum. Foram verdadeiros ou foram Muito tendenciosos? verdadeiro, eu já fiz vários testes. Foram? Sim. Perfeito. Você treina eles constantemente? Semanalmente.
para treinar? Paro para treinar. Todos eles respondem às suas atitudes? É raro isso acontecer. Não é perfeito. Não vai ser nunca. Nem na minha, não é? Nem na minha, não é? Ontem, por exemplo, nós fizemos um retrabalho. Se na minha, que eu treino pessoas desde 2009, a gente está tendo retrabalho, imagine na de vocês que não treinam. Imagine. Eu não sou perfeito também, não. E olha que eu paro, não é nem semanalmente, não. É todos os dias. São todos os dias. Todos os dias a gente faz um briefing de execução. Todos os dias. O que vai ser feito aqui? Eu escrevo. Eu tenho um quadro branco que eu levo para o trabalho e escrevo. O que vai ser feito em cada etapa? Isso é bom para mim, é bom para o cliente que ele acompanha. E aí a gente tem retrabalho. Mas esse DDS você impõe algum supervisor seu para fazer o trabalho, certo? Não você que faz. Hoje a minha empresa era uma empresa ainda pequena. Sim, mas por exemplo, no meu Mas, caso, sim. eu tenho os meus supervisores que Sim. fazem o DDS diariamente, principalmente de manhã, que dão a direção do que tem que ser feito no trabalho. Obviamente, exatamente. Delegação de autoridade. Compartilhamento de responsabilidade. Isso faz com que a cultura seja absorvida de forma mais constante. Você delega a responsabilidade para diversos atores dentro da sua empresa. E aí eles são obrigados a conduzir a sua palavra. Mas, logicamente, precisa de repetição do mesmo jeito e eles precisam ser treinados. E quem precisa mais ser treinado dentro da empresa? O que vocês acham? São os que executam ou são os líderes? O que vocês acham? Os líderes ou a operação? Quais são os que precisam mais ser treinados? Os dois. Primeiro a gente começa com os líderes. Porque todas as falhas subsequentes, elas começam aqui, ó. E elas vão, ó, escalonando. Eu queria ter passado um vídeo para vocês, mas não deu para carregá-lo. Em 2018 eu fui diagnosticado com depressão. Fui diagnosticado com burnout. Eu convivo com isso todos os dias. Eu convivo com burnout todos os dias. Por causa de um ato de um cara da mesma posição hierárquica que eu dentro da empresa. Eu na minha posição consultiva e ele na posição operacional. O que ele fez? Ele agrediu verbal e fisicamente um funcionário na minha frente e eu fiquei impotente. Eu não consegui fazer nada. E a responsabilidade de salvar e garantir a qualidade de vida de todos os líderes e funcionários era minha. Na minha frente. Eu queria postar esse vídeo para vocês, mas eu não consegui carregá-lo. Eu tenho esse vídeo. E por causa desse vídeo eu desenvolvi burnout, que eu me achava um merda. Um bosta. Desculpa a palavra. 2018. E aquilo ali me doeu muito. Só que naquele momento eu falei, nunca mais isso acontece dentro dessa empresa. É uma empresa de 25 mil funcionários. E eu levei a mentalidade de dono para nível Brasil. E eu consegui tirar esse cara de dentro da empresa, porque ele era uma maçã podre. Então, se vocês têm maçãs podres dentro da empresa, tira. É melhor falar não para ele do que um não para você. Às vezes o não para a pessoa é um sim para você. Só que naquele dia eu não consegui falar um não. Basta. Porque eu via aquilo ali todo dia. Era ameaça, era constrangimento. Eu queria muito passar esse vídeo para vocês. Pra vocês entenderem como vocês líderes, têm o poder de transformar a vida de pessoas. Vocês não têm noção disso. Mas tem. E eu carrego isso aqui, ó, desde criança. Eu tinha sonho com isso aqui. E quando eu desenvolvi burnout, quando eu tive essa depressão, e ela, não sei se alguém aqui já teve, ou passou por isso, ou passa. Não é legal. Eu quase separei da minha esposa por causa disso, que eu me calei. Literalmente eu me calei. Para mim estar aqui hoje, desde 2020 eu passo por terapia. Todo mês eu tenho terapia. Façam terapia, tá, pessoal? Principalmente vocês que são donos de empresa. Façam terapia. Isso é muito bom. Mas, voltando para o nosso assunto, treinamento. Não deixem de treinar suas equipes.
Não deixem de trazer a cultura que você quer para dentro da sua equipe. Não deixem de fazer com que todo mundo se envolva com o seu processo. Não deixem de fazer com que os seus sonhos aconteçam dentro da sua empresa. Imagina eu, saí lá da roça, pô, lá do Córrego dos Bernardos, para estar aqui hoje falando com vocês. Para estar com uma empresa de walkover em Venetian Plaster em Boston, atendendo só o público americano, só os principais designers daqui, para estar faturando 711 mil no seu segundo ano. Eu nunca imaginei isso, mas eu sabia que isso ia acontecer. Não sabia quando e nem com essa velocidade, eu não imaginava. Mas estou aqui. Por causa disso aqui, ó. Mentalidade de dono. Entender o processo, criar estrutura, treinar a equipe, saber gerir pessoas. Saibam gerar valor, saibam gerar pertencimento. Se vocês não souberem, eu estou aqui para ajudá-los. Estou aqui para garantir isso com vocês, junto com vocês. Eu tenho um rapaz aqui, eu vou dar um exemplo dele. Eu vou ter que... Esse aqui eu vou ter que... É um main case. O que eu falei com você? Ele não precisa falar em público. Mas eu falei com esse menino aqui. Ele me encontrou a primeira vez pessoalmente. Falei com ele, você tem potencial para fazer o que você quiser. É só você deixar de ter medo. Não tenha medo. O que você está fazendo agora? Está fazendo o que você quer. E está crescendo. Junto com a sua esposa. É isso. O menino estava lá em Rhode Island, com medo. Agora está atendendo clientes em Boston. Está atendendo clientes em Rhode Island. New Hampshire. E fazendo o mesmo que eu faço. Hoje ele é meu concorrente. E eu estou feliz demais por ele. Só que vocês ficam com medo de criar um concorrente do seu lado. Vocês ficam com medo de alguém que está vindo do Brasil com muita formação. Vocês falam com ela, não. Fica no seu cantinho aí, você não vai ser nada, não. Trabalha para mim a vida toda. Recebendo $1.100 por semana. Só. Faça isso. Quanto mais você ajuda pessoas, quanto mais você treina pessoas, quanto mais você derrama seu conhecimento em cima de pessoas, mais vem, mais você é abençoado. Aprendam sobre isso. Aprendam sobre isso. Derramem conhecimento. Aqui tem várias pessoas, eu tenho certeza, que tem conhecimento para até vender. Mas... não, vou guardar aqui para mim, que se eu ensinar, eu vou criar concorrentes. E aí você deixa de ter uma parceria com o cara. Acabei de fechar um projeto, tá falando com ele ali agora. Acabei de fechar um projeto, quem é que vai me ajudar? Ele. Qual o problema nisso? Parceria. Desenvolver um ao outro. Porque no momento que eu estiver grande, ou que ele estiver grande, ele vai lembrar daquilo. Eu vou lembrar dele, ele vai lembrar de mim. É muito simples, gente. Mentalidade de dono é muito mais do que pensar como dono. Mentalidade de dono é abraçar tudo que está à sua volta e fazer todo mundo crescer junto com você. Logicamente, com estrutura, com organização, com processos, desenvolvendo visão, missão, valores. E aí você vai ter uma cultura forte. Você não queria faturar 10 milhões? Eu quero, ano que vem, certeza que ano que vem eu faturo 1,5 milhão. E olha, trabalhando só com walkover. Certeza absoluta. E tá aqui, eu consigo sentir. E não é pelo valor, não. É pela capacidade de fazer isso acontecer. Não é pelo valor. O valor pouco me importa. Se eu tiver que ir embora hoje pro Brasil, eu vou sossegar tranquilo. Não é por isso. É pela capacidade de fazer acontecer. É por essa capacidade. Não adianta alguém falar comigo que você não consegue fazer isso. Aí é que eu vou fazer. Aí é que eu vou fazer. E olha que eu já escutei isso muitas vezes. Muitas e muitas. Principalmente lá na roça. Principalmente da minha família. Principalmente pessoas que me conhecem desde criança. A minha esposa era para estar aqui hoje. Mas graças a Deus ela não está. Sabe por quê?
há 1 ano e meio atrás, eu falei com ela, Stephanie, no aniversário dela, eu nunca guardei surpresa para minha esposa. Eu sou péssimo de surpresa. Comprei uma câmera, minha esposa ama foto. E ela tira fotos como ninguém. Ela ama fotos. No aniversário dela, eu peguei uma câmera, comprei no Marketplace, porque eu não tinha dinheiro ainda para comprar. Fui lá no Marketplace, achei umas $300. Falei, Stephanie, quando você chega em casa, tem um negocinho em cima da cama pra você. Era o aniversário dela. Ela tava voltando da limpeza das casas, que ela limpava umas 4 casas por dia. Aí chegou em casa, me ligou, chorando, o que é isso? É a sua mudança de vida. A partir de agora, você vai ser a dona do seu negócio. E aí, eu lembro da vez que a gente quase se separou, quando eu tive burnout. Porque a gente ficou muito mal. E naquele dia eu falei, Stephanie, você ama fotos. Meu computador já não cabe mais foto do seu celular. Para com isso. Vai fazer profissionalmente agora. Por que ela não está aqui? Eu dou graças a Deus porque ela não está aqui hoje. Porque ela fechou o contrato há 2 semanas atrás. O primeiro contrato dela para uma empresa de forma fixa. Ela está 15 minutos aqui fazendo fotos e vídeos de uma empresa. Porque ela teve mentalidade de dono, que hoje dela desenvolver. Esse final de semana toda ela vai trabalhar. Semana que vem toda ela vai fazer foto e vídeo. Hoje ela tem uma câmera melhor, hoje ela tem equipamentos melhores, ela tem clientes. E ela está pensando assim, cara, como é que eu vou dar conta? Não se preocupe nisso. Estruture, treine, se capacite. Que tudo acontece. Então, para vocês que são empresários, para vocês que têm os seus colaboradores, se estruturem, treinem, se capacitem, desenvolvam cultura, determinem os seus valores, criem uma visão, a missão, porque isso é que vai fazer com que vocês alavanquem, cresçam, se desenvolvam e faturem o que vocês quiserem. Cara, vocês estão no país da... Como é que vocês falam? Fala mais alto aí. Oportunidade. E por que vocês não estão abraçando isso? Tem outro cara aqui também que eu admirei a história dele. Tá ali atrás, ali, ó. Abriu o ateliê dele. Cara, te admiro demais. Que eu fui escutar a sua história. É um outro sonhador. Passou pelas mesmas coisas. Você não vai trabalhar com isso. Você vai ter que trabalhar no plástico, né? O cara abriu o ateliê dele agora, cara. Fazendo o que ele ama, o sonho dele. E por que vocês não fazem o que vocês gostam, o que vocês amam? É complicado, né? Pensar nisso. A gente está no país da oportunidade. Só que depende da gente. Depende de nós queremos fazer isso acontecer. E se vocês querem montar estruturas de treinamento, se vocês querem montar uma cultura forte, se vocês querem ter um time forte, contem comigo. Contem comigo que eu vou ajudá-los a fazer isso. Contem comigo que eu vou ajudá-los a fazer tudo que eu fiz no Brasil aqui. E eu vou fazer. E eu estou fazendo. E eu devo isso muito à minha esposa, que ela falou, Renan, você está desperdiçando o seu tempo, o seu conhecimento. Há 10 meses eu venho estudando para fazer o que eu tenho que fazer e estou aqui agora. Então, pessoal, isso é um pouquinho de mim. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês, os empreendimentos de vocês, a vida de vocês. Não desistam de nada que vocês têm que fazer. Não deixem que as pessoas falem, você vai continuar limpando casas, você vai continuar fazendo landscape, você vai continuar fazendo roof. Não tem problema nada de fazer isso, não. Não tem problema. Mas pense grande. Pense em evoluir. Pense em ter grandes negócios. E isso vai acontecer. Tenham mentalidade de dono. Desenvolvam-se. Treinem. E treinem outras pessoas. Compartilhem conhecimento. Muito obrigado.
Valeu, irmão. Obrigado. Renan Costa. Mentalidade de dono. Pois é, a gente abre.